graça, Pai. Chegamos agora a iniciar nosso primeiro dia, nosso jejum de oração que prometemos, Pai. Hoje cumprimos, Senhor, a iniciação. Seja conosco no primeiro dia, dá força àquele que não tem, Pai. Dá vontade com aquele que não tem, Pai. E desce, Pai, em toda sempre, ao longo da semana, a estar conosco, a nos acompanhar, Pai, de tudo que oraremos, Pai. Seja a intercessão, seja nosso próprio, Pai, nosso jeito. Queremos interceder para os outros e queremos interceder também, orando para nossos casos, nos súplica, Pai. Uma semana que tu virás, Senhor, a receber, a ficar e a estar perto de nós, o seu povo. Eu peço contigo, Pai, ao longo da semana, Pai, fique e seja, Pai, Emmanuel conosco. Dizer, Senhor, existe, Pai, precisamos da sua existência, da sua presença, Pai, conosco, Pai. Venha, Senhor, na nossa fraqueza, Pai. Somos fracos, mas tu és forte, Pai. Assim que se aproximamos de ti, Pai. Porque pensamos, Senhor, nossa força reside contigo, Pai. Tu que tens tudo, Pai. Por Senhor, por isso viemos na sua presença para se transformar e a ser transformada mais. Abandono nos irmãos que se encontram no caminho, se encontram em casa, se encontram a trabalhar, se encontram com qualquer sítio, Senhor, transporte, Pai, que vão, Senhor, dormirão com esse plano e acordaram, Senhor, a precisar, Senhor, a presenciar aqui. Pai, manda os anjos na sua busca para vir a estar conosco, Pai. Deixa, abandono o nosso princípio e o fim. E eu também vou mandar nas tuas mãos, unge-me, Pai, seja comigo e seja, Senhor, também com o intérprete, Pai. Unge-me de tudo, Pai. Que tudo que sair da minha boca, Senhor, seja acompanhada com o fogo do Espírito Santo. Seja a consolação de nós, Pai. Seja conhecimento, Senhor, para o Senhor, aproximando o povo na sua presença, Pai. Assim que viemos com toda humilhação, Pai. Derrama teu sangue na sua proteção, Pai. Manda os anjos assegurar este culto, este, Senhor, programa. De tudo, assim oremos. Nosso Salvador, digamos assim. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Abra sua Bíblia. Fungula Bíblia, né? Hoje, Hello. vamos ler no Salmo Tokotanga mukanda Psalm 28. chapitre 28. Salmo 28, capítulo 1, versículo 9. Psalm chapitre 28, premier verset qui non en 9e verset. Salmos capítulo 28, primeiro até ao 9º versículo. Diz assim a palavra do Senhor: A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não suceda calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Não me arremesses com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao
seu próximo, mas têm o mal nos seus corações. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Envia-lhes a sua recompensa. Porquanto não atenta para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito. Pelo que Ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confio o meu coração. E fui socorrido pelo que o meu coração salta de prazer. E com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo. Também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Palavra do Senhor. Amém. Amém. O tempo já foi. Tango aqui. Já 17h40. Tu já déjà 17h40. 41. 42. Ouvimos todos nós. E Senhor Stolandi. Jejum não é o gosto de todos. Jejum não é o gosto de todos. Jejum é colinha batendo nos te. Jejum não é bom para todos. Ele a possamos nos te. E também não precisa de todos. Ele a possamos nos te. Não é a vontade de todos. Sim, ok. Mas é anúncio do pensamento. Anúncio da cidade. Batemos azul cango. Todos estão a ouvir. Bichos ensemble. Estávamos todos juntos. Mas estamos como na execução. Mas quando chegou o momento da execução, muitas vezes até. Alguns não aparecem. Cada um vem. Quando chega o momento de bênção, todo mundo precisa de ser abençoado. Quem está a falar aqui é o rei Davi. O salmo foi escrito há muito os autores. Não é apenas Davi quem escreveu. Filhos de Asaf escreveram. Filhos de Coré também escreveram. Moisés também escreveu. Salomão também escreveu. Davi também escreveu. Mas tudo isso são experiências que viveram diante de Deus. É por isso é chamado de poema. São coisas que viveram. Conforme viram as dificuldades que passaram. E no final viram a resposta de Deus. Por isso escreveram estes salmos. É para nos servir como exemplo. O que eles vivenciaram é que nós estamos a vivenciar. Mas enquanto eles viviam aquilo, o que faziam? É isso que estamos a ver. Aleluia. Amém. 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 Por isso vamos ver no Salmos 28. O rei Davi está a reconhecer a existência de Deus. Era rei, tinha dinheiro, tinha todo o reinado. Mas reconheceu que pelo todo o percurso que passou, Deus existe. E segundo, sabia que Deus ouve. Conforme ele fala nesse salmo, e está a reconhecer que os pagãos também existem. E reconhece ainda mais que há pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas negligenciam. Disse Deus, não me trate como aquelas pessoas. Amém. 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 É que vamos aprender durante os dias que eu estarei aqui. Senhor. E falou, Senhor, a ti clamo. David a sua experiência Davi
teve essa experiência quando lutava amuni nzamba sa défense na e ye. viu Deus fazendo seus esforços. Amuni akuta na banimo féroce, E se encontrou com diversas coisas. banimal Animais. féroce. Bomi banimal féroce. Matou animais ferozes. David. Davi. Abomi géant Goliath. Matou o gigante Golias. A sua expérience. Teve a experiência. Abuni na ba Philistin. Lutou com os filisteus. A sua expérience. Teve a experiência. Abuni na ba Hitite. Lutou com outro povo Donc, também. ba nation oyo nyonso kozinga bango. Todas as nações que estavam ao redor de Oyo Israel. bane okobundisa bango. Que vinham lhes combater. David azobunda vainqueur. Davi lutava e vencia. Pe amoni ndenge nini nzambe azosukisa ba ennemi. E viu Deus findando com o inimigo. Même na kati ya Israël. Mesmo em Israel, Bo bazalaki contre nzambe. estavam contra Bo bazali Deus. kokritike misala ya nzambe. Contra a obra de Deus. David amoni ndenge nini baza kokufa. Davi viu como Ndenge nzambe estavam azobeta a bango padecer. koboma bango. Como Deus matava-nos. Yango expérience ya bato oyo Por isso a experiência desses homens eza utile mpona biso. é útil para nós. Makambo bango bamonaki Que eles passaram, yango ozomona lelo. é o que você está passando hoje. Abi nzambe ntango nazoganga Ele disse, Deus, quando eu grito na priere, em oração, ntango nazoganga quando eu grito, yokaka ngai. ouça-me. Mitoka biso esimbaki nga malobo na premier verset Primeiro versículo. kimitoko. Esse embigode. L'Éternel, c'est à toi que j'écris mon rocher abi libanga nanga. A ti clamo minha rocha. Or tobengi libanga ndani Jésus tobengi kaka les rochers, A rocha hoje chamamos Jesus. les rochers d'Israël. A rocha de Israel. Libanga Israël. A rocha de Israel. Mais ya abanokanga avant yo sabotama. Ele gritava antes de nascer Avec Jesus. mon rocher A minha rocha. na yondi nazoganga. A ti clamo. Na yondi etomboli mongongo A nanga. ti elevo a minha voz. Abi yoka maloba na ngai. Ele disse, ouça minhas Abi palavras. kozala matoi ekangama te. Não oculte teus ouvidos a Seigneur mim. kokanga matoi na yo te. Não fecha teus ouvidos a mim. Poso okangi Que matoi se fechares, bayinanga baosepela. os meus inimigos vão se alegrar. Wana David na bato bongo. Aí, por que falar? Abi so okangi matoi Se fechares os ouvidos, bayinanga baosepela. os meus inimigos vão se alegrar. Oyo elingi koloba te Eu quero dizer ke que ntango David asoba te quando Davi falava que so okangi matoi se fechares os ouvidos, bayinanga baosepela. os meus inimigos vão se alegrar. Kaka ntango alobi yango ntongo, Falou de manhã, ntango alobi yango na ntongo, quando falava de manhã, na poka mpe nzambe arépondre. de noite Deus respondia. Ke bandeko na ngai Não, irmão. bandiraki pene, bazwaki temps, Tiveram tempo, bamonaki difficulté mpe lokola, passaram também bazwaki dificuldade. patience Também tiveram a ntango paciência. baza kosenga epai ya nzambe. Quando pediam a Deus, Abundeli nzambe orou a mais Deus amoni mpe réponse te, e não viu a resposta, mais azokogarde foi. mas conservava a fé. Donc David Davi azokoexplike foi awa explicava a fé. abi nzambe so oyoki nga te Deus, não me ouviu? bayini bakosepela. Inimigos vão se alegrar. Kelo te quelque part Quer dizer que no outro David lado, akili na badifficulté Davi tinha dificuldade. akutelaki baproblème Encontrou problemas oyo abandi koenfrenta, que enfrentava. azomona réponse ya nzambe E te, não vinha a resposta de sikoyo Deus. achange prière, Agora mudou a oração. asali dimension prière, Da dimensão da sikoyo oração. fo na ganga sikoyo. Agora tenho que gritar. Alléluia, Amém. alléluia. Amém. eza na dimension ya prière Há dimensões de orações oyo tobengi supplication. que nós chamamos de suplicação. Ntango moto akosala supplication Quando um homem suplica, mingi ezalaka moto aza accompagne azolela, vem sempre acompanhado com choro. yango wana mingi yaka soki oza projet to likambo na yo, likambo otungisa yo soki osala oproclame to obongisi prière ya supplication, Por isso, muitos, quando têm uma preocupação e preparam a oração da suplicação, bapriere mingi esalamaka esika bato boye te, essas orações não é feita em público. mpo makambo banoloba Porque o que você há de falar, moto mosusu aomona obei liboma outra pessoa pode te achar como louco. mbrana te amona ye te makambo azoloba na Aí prière, vê, "Ih, olha o que ele fala. tala oyo, Vê esse. tala oyo. Vê esse aqui. ezalaka prière mingi moto asango na chambre, É uma oração feita no quarto. mpasi eleki, A dor é demais. douleur emati, A dor ultrapassou. souffrance emati, O sofrimento também. likambo yango ezoumela. E aquilo demora. David asikoyo problème na ye bana oumela, Aqui agora o problema de Davi demorava. soki abi nzambe nga nazoganga mpa na yo, Disse Deus, aqui eu clamo. abi lelo na change dimension, Hoje eu mudo a siko dimensão. yoka koganga na nga, Ouça-me, Senhor.
Soko yokite. Se não ouvires, Ba yini baza pembeni. os inimigos estão. Soko se petite réponse te. Se não responderes, Soko répondre te. se não responder, Ba inanga. os meus Ba inimigos zinga. estão ao redor. Ba beta maboko. Vão aplaudir Bango ba yokaka. e eles Ba ouvem. yebi pe maloba na yo. E também conhecem Me a bango tua musa palavra. bango tiola. Mas vão caluniar. Yango ndeko na ngai. Viu, mano? Ngo bisa yo. Eu vou te falar. Yo mutu zo lila pa nzambe. Você que chora a Yo Deus. mutu kino lelo. Você que até Não hoje moni réponse à nzambe te. não teve a resposta de Deus. Inutile bando kotungisaka. Kotungisama po bato ba oloba. Inutilmente se preocupar no que as Oui, pessoas bato ba oloba. Sim, eles Mais vão falar. tango bato bazoloba. Mas o que eles vão falar, Kangaka maloba wana. guarde aquelas palavras Songisaka nde siko pa e nzambe. retribui para Deus. Mbala mingi toyebi kosambela te. Nós não conseguimos orar. Toyebi kosambela te mbala mingi. Não soubemos orar muitas Tango vezes. bazo kritike yo. Quando te criticam, Tango moi bato otongaka yo. quando pessoas te falam mal, Yo intile o répondre. é inútil a tua Yo resposta. kangaka maloba na bato bazoloba. Pegue apenas aquelas palavras. Maloba bato otongela yo. É o que te Bongisa mokolo. prepare dia. Siko yaka siko pa nzambe. Agora venha a Deus. Nzambe yoki. Deus ouviu. Tala maloba bazoloba. Vê o que estão a falar. Na ngambo yo. Nesse lado, Tala mababa oloba. vê o que estão a Na falar. ngambo yo. Nesse lado, Tala mababa oloba. vê o que estão a Na falar. liboso na ngai. Diante de mim, Tala makamba oloba. vê o que estão Na a falar. sima na nga ndenge moko. Minha atrás, mesma coisa. Nakomi kovivre opprobre. Eu estou a viver uma vida Basusi oprimida. angustiada. Nakomi opprimé. Eu me tornei oprimida. Nakomi kovivre na nkaka. Vivendo, Naso esika kovanda esengo te. não tenho onde ficar alegre. Partout nazovanda. Todo sítio onde eu sento, Bazotonga nga bazoloba estão mabe. a falar mal. Siko olobi nini O nzambe? que tens a dizer? C'est ça un chrétien. É esse ser cristão. Nde omona réponse ya Aí nzambe. você verá a resposta de To Deus. mais nzambe arépondre mbala moko te. Deus não vai responder de Yeba primeira. te mbala moko kaka omoni réponse. Po oyekolela mpa nzambe te. Você veio chorar a Deus. Ofukama ozolela. Você vai Mais ajoelhar. ntango ozosala priere Quando oyo vais fazer essa ya oração supplication de súplicação, yeba oke eza na baréaction. saiba que haverá reação. Ntango osala priere oyo Quando vais fazer essa yeba oração, oyo te saiba que ntango nzambe aorépondre Deus vai responder. eza na bato bakokufa. Há pessoas que vão morrer. Landanga Acompanha-me. ntango osala priere oyo Quando vai fazer essa oração ya supplication de yeba súplicação, yango saiba que eza na bato bakokufa, há pessoas que vão morrer, eza na bato bakosufrir, há pessoas que vão eza na sofrer, bato bakokauka há pessoas que vão entrar em seca. na kati ya makambo oyo oyebisi nzambe. Dentro daquilo que você falou a Po Deus. nzambe atikaka te basaka na bana na Que ye, Deus não deixa brincarem com seus filhos. ayokaka losambo Ele ouve me orações, arépondaka na temps na ye. mas responde no seu tempo. Yo oyebisaka ye kaka, Tu fale apenas. yo olobaka kaka. Continua a Soki falar. bafingi osusu ke Se oyebisa, defenderem, vai de so novo bafuni falar. osusu oke Se defenderem, vai falar. ntango ozoyebisaka Quando você vai falar, ye aza konotaka, ele vai anotando. azonotaka, Vai anotando. aotalaka E bango vai olhar para ele. kotungisama te po kotungisama te. Não se preocupe. Yo olobaka kaka Fale apenas. po ntango bango batongaka yo, Porque quando eles te falam ntango bango mal, bakritike yo, estão a te criticar, ntango bango munu pamba, estão a te ver sem valor. nzambe amonaka bango Deus costuma lhes ver. po osimami mpa na ye. Você está pego nele. ozona na ngai Amém. amen, Amém. osimami epai na ye. Você está pego nele. Donc ntango baotongaka yo E quando vão te caluniar, azomona bango, ele vai ver. ntango baloba mpe mpona yo Quando vão te caluniar, aomona bango. ele vai ver. sikoyo nzambe aza na mpo sikoyo yo osala réaction, Agora Deus quer a reação. donc oloba na ye makambo Falando para ele. yebisa ye Dá para ele douleur ozomona. a dor que estás a sentir. nzambe abeka makambo oyo osufri nango, Deus sabe o que está te fazendo mais sofrer. ezangi yo oyebisa ye Você tens que falar apenas. ke nzambe nazomona mpasi Deus está a passar mal. na ovive bien te Eles não estão a viver bem. likolo ya bato oyo. Por causa desses. David ayebisi nzambe Davi falou para Deus. so répondre te Se não responder, siko na changer dimension vou mudar a dimensão. na oganga Vou siko gritar. yo oka koganga na nga, Tens que ouvir o meu so clamor. répondre E te se não responder, baza pembeni. estão de perto. Alléluia, Amém. amen. Amém. siko awa siko nzambe azomonisa sikoyo yoka na verset 3 a 4. Agora veio o versículo 3. Não me arremesses com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal nos seus corações. Palavra do Senhor. Na français balobi to na bani na verset na partie B ya verset 1. Je ne sois pas semblable, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Donc nanga na kukanite na bato yo bazokwela libulu bapakano batamasumu. Na verset 3,
ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leur prochain. Et qui ont la malice dans leur cœur. Hein? Aqueles que falam mal dos outros na igreja. Que falam mal dos outros lá fora. Se vocês se encontrarem, vai te falar bem, vai te saudar, vai te fazer rir, vai te mexer, vai te abraçar. Davi diz, no coração tem malícia, mau coração. Não olhe para eles. Eles são o trabalho deles. Estão a falar o bem por de fora. Mas por dentro falam mal de mim. Falam mal de mim. A vontade deles é eu não vencer. Eu ter derrotas nas lutas. A vontade deles é eu abaixar. É eu morrer. Quando vai falar essas coisas para Deus, Deus ouça-me. Quando vai falar, Deus na sua resposta, Ele finda com inimigos. Há alguns por dentro que vão secar, já não vão pegar ninguém. Tem alguns que o trabalho irá à falência. Deus vai apertar todos. Tem alguns inimigos que você fez a queixa. Depois morreu. Alguns vão entrar em casa. Vai levantar, já não levantar. Onde bater, vai voltar. Deus bate assim. Os seus inimigos não permanecerão. O que nos faz assim, não conhecemos a resposta de Deus como é. Deus não é quimbandeiro que responde de primeira. Se você conhece Deus, você não vai ligar aquelas coisas. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. 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 Donc David a justifié rédemption. Deus que reconhece as coisas. David a justifié par Nzambe. Se justificava para Deus. Eu sou teu filho. Não olhe para eles. Não me olhe como eles. Se me olhares como eles, será dor. Por isso responda-me. A oração que vai fazer nessa semana. Estás a jejuar? O que você está vivendo? Vê, o mundo multiplica o mal. Sabes, dentro da igreja, quantos falam mal dos outros? Se somos 100, 60 pessoas battem 70 pessoas battem no abattoir. Eu acho 60 são fofoqueiros. Já não temem Deus. Já não temem que fofocar é pecado. Por isso você vê teus amigos. Deixa eu te falar. Você que fala mal dos outros, eu estou a te falar. Após de 5 ou 10 anos, você verá teus amigos da infância prosperando. Não que estavam juntos. Mesmo aqueles que você falava mal. Após 5, 10 anos, eles terão uma vida superior à tua. Aí você vai colher o fruto que semeava. Você falava mal dele, criticava ele. Estou a te falar do teu salário. Está aqui, o teu pagamento. Agora, aquele hábito de falar mal dos outros, você está com o teu.
mais na likolo mas em cima azomona yo estão a te ver. ninga kritika baninga Conforme estás a criticar okotika os uzali futa malamu te não terás bom pagamento. ekopambula kandeko na yo Abençoa teu irmão. bato mwine mabe yoko eza part na yo te kolobaka mabe mpo Mesmo se moninga você notar o mal, não é a tua parte falar mal. lobaka nzambe asunga ye Diga para Deus lhe ajudar. ekokota na mabe na ye te Não entre no mal dele. bosanganaka 2 3 4 personnes bolobaka mabe mpo Se moninga juntar 2, 3 para falar mal do outro. ye ndenge na suki te ndenge aza na akomona ye ndenge aza amona te nzambe nde na bomi ye te Deus ainda não lhe matou. yozo bakosuka ndenge nini Que tipo de asa suki deja te asuki te ainda não lokola peme eza na ye foi minha fôlego nele? akozala bien Vai estar bem. alleluya Amém. alleluya Amém. alleluya Amém. alleluya Amém. oyebi Sabes, irmãos, biso misu batonga biso nós também já tonga na ye biso focado. loba mabe Falar mal. naokende kisasa Eu ia para Kinshasa. nazomona bato nyonso baza kotonga nga Eu via todos que me falavam o mal. baza kokende kofunda nga mabe pa avondombe Que iam me falar mal no kolo avô. mabe mpo na ngai Falavam mal de mim. nakuti bango Eu encontrei. baza na bavia malamu te Não tenha boa vida. mosusu apesi nga mbote me po atema sola na nga zokoka te aleki Alguns me saudavam nem conseguiam parar para falar comigo. ozona ndenge ndenge ezala Estás a ver nsima como komede mvula depois de quantos anos? nsima komede mvula Depois de quantos anos? batongaka nga na mvula nini Em que ano me falaram mal? miloko nalaki na ngai bien nayaki na ngai na kikimia Eu estava em paz. kotongaka moninga na yo te Não fale mal do mpo teu. oyebi te makambo nini akoyebisa mpa nzambe ntango Porque akosambela você não pokua sabe o que ele vai falar para Deus. de oyebi noite. prie akosala te na butu ntango Você akosambela não sabe a oração que vai fazer antes de dormir. yoka ntika otongi ayoki te Você está pensando que ele fala mal ou não? ntango okotongaka moninga Mas quando vai falar mal do outro, eza na motu moko alekaki há wana uma pessoa que passou ali, ayoki makambo wana ouviu aquilo. akeyebisa bi keba na bato wana Cuidado com aquela tala gente. songolo keba na bango Fulano, tenha cuidado. ayoki mpe me ayo mpe kotuna o te Também não virá te perguntar. ayoki mawa na motema Ouviu e guardou no coração. na butu ntango akende na priere na De ndako noite, quando ele vai orar, afukami vai ajoelhar. yebisi nzambe E vai falar nambe para tala motu songolo Deus, vê fulano e fulano. ta ndenge bayebisi nga senyor Vê o que falaram ta sobre ndenge mim. otonga mpo otiki nga boye Porque você me deixou so assim. otika nga boye te Se não me deixasse assim, nde batongi ngai te não poderiam me falar so mal. opambolaki ngai Se me abençoasse, nde batongi ngai não te poderiam me falar mpo mal. otiki nga boye Se me deixasse yango assim, baotonga ngai hein, por isso já me sala quelque chose faça alguma coisa. wana priere ndenge wana epesaka nzambe kanda Essa oração provoca a ira de Deus. epesaka nzambe kanda Provoca a ira de Deus. surtout soki nzambe mbote atiki ndenge wana mpo na gloire na ye Principalmente se Deus lhe deixou assim para a sua yo glória. ozotongaka ye E você está falando mal dele. ozwa fimbu mbala moko Será chicoteado. alleluya Amém. alleluya Amém. yango a tout moment fo otalaka ofimpaka bomoi na yo Por isso, todo momento deves observar a tua própria vida. yoba nzambe Diga, Deus, tala ngai me vê. makambo nazovivre O que eu estou a viver eza makambo nga nasalaka te são coisas que eu não fiz. nalaba mabe pa bato te Eu não falava mal de ninguém. nzambe Senhor, limbisa ngai fale para mim. nalobaka mabe pa bato yo oyebi yo moko miyebi Você se conhece. otongatonga baninga Falar mal dos outros. oyebi ye atamaka basaki Vê ele, o que fez. moninga aza innocent O outro é inocente. mpo ndenge omoni kaka baninga batemi mibale bakosola Só conforme viu dois a conversar, frere bakoloba bakotonga yo aquele irmão aí estão a falar mal de baotonga te aotonga te Falar mal de- não. baosolola na bango Estão a conversar. tika matoi milayi Pare com ouvidos altos. oza chrétien Você é cristão. tika matoi milayi Pare com ouvidos tika altos. kokanisa baninga mabe Pare de pensar mal dos so baninga outros. baosolola tika bango Só basolola porque estão a conversar. kati eglize mabe ezoleka mingi na eglize Há ya muito bandeko mal passando na igreja. biso bakretien tobosani ke saint esprit aza koremplir espace nyonso oyo Nós esquecemos que o Espírito Santo está a encher esse espaço. tobosanaka eloko wana Nos esquecemos disso. keba na yo nayebisa yo Tenha cuidado. awa ntango otongaka motu awa Quando você fala mal do outro, directement sokoma na likolo diretamente está visto no céu. naoyo biso nyonso oyeba te oyebisa yo Deixa eu te falar se você não so sabia. otonga motu akati eglize awa Quando falas mal do outro aqui, directement sokoma na
na likolo. Diretamente está subindo os seus. Yo zotonga na kata église awa. Você vai falar mal na igreja. Musu soki église bimi kaka. Alguns, quando a igreja sai, Abono tonga. começa a falar mal. Abono lo mabe kuna. Começa a falar mal ali fora. Yo ba nzamba sa kuna pesa liti. Vai pensar que Deus é limitado, está também ali fora. Oyebi ntango na bandi kutema ntango nzamba bisi makambo mesha wa makambo bota artificiel awa. Quando Deus me deu uma mensagem de justiça e beleza artificial, Sora tei quando eu pregava, muso okibima nzoka bazo ke tonga nga na likwa wa. afinal iam falar mal de mim na esquina. Bazo ke tonga na liboso awa. Alguns iam falar mal de mim aqui. Nzamba azo bisanga yi. Deus veio me falar. Nzamba yo zonga biaka. Vem, Tane ba tonga yo. vê como estão te falando Na mal. bil banda. Eu saía de fora. Namu na maboke. Vou ver grupos. Abe muni ba critiquer tamba Vê como tonga. estão a te criticar. Pô mateo te. Ali, quando você termina de pregar. Ko banga banga nzamba ko banga bango te. Não tenha Yo medo. te aga. Continue a Oh, pregar. yo kayo. Quem vai te ouvir? Atosi ngai. Meu Oh, yo kayo te. Aquele que não vai te ouvir Azali kamona ngai. terá problema comigo. Monsubi ko songai. Outro dia vieram à minha busca. Ko komia na muni ibala poto poto Eu awa na cheguei baba e lo. vi uma lama Apateli tikuna ibala poto poto. daqui até ali. Namuli bangulu ebele ba osaka na kata Eu bangu. vi boi de porco Bangulu mergulhando. ebele ba osaka na Boi kata. de porco mergulhando. Oh, bangulu ebele bo nini na Eu poto poto. perguntei, boi de porco como assim? Obina omundi. Me disseram, está a ver? Oyo bandi m'église à fond ta vida. São os fiéis da Bangulu fonte da no so vida. oyo. Todos Omuli eles. makambo te bango. Vê o que você está a pregar? Ba zo bwaka ngo na kwawa. Eles estão a deitar aqui na Banga bazo esquina. ba ke okosa bango. Dizem que estás a lhes enganar. Ne ko tungisa mate. Mas não se preocupe. Te bango kaka. Continuem a pregar. Ti ba changer. Até mudarem. Balonga bangulu Deixarem de ser ba porco ko ba meme. e se transformarem em Yo ovelhas. te aga. Continue a Yo pregar. tika te. Não pare. Amen. Amém. Amen. Amém. Yo muto tunga ngai. Você que está me falando Yo mal, makana ngazoka te. eu não estou a ouvir. Nzoka ne nzambe. Afinal, Deus Azoka biloni bosolo está a ouvir conforme dizem. Le Saint-Esprit Espírito aza Santo partout. está em todo sítio. Alléluia. Amém. Donc edini aza boye. Eu, conforme estou aqui, Aza na Saint-Esprit. estou com o Espírito Santo. So mi koloba mabe puna ye. Falares mal de mim, Saint-Esprit o Espírito oyo aza Santo kati na que ye. está em mim Akozwa makambo wana nyonso. vai pegar tudo Oyo aquilo osolo mabe na ye. que estás a falar sobre mim Amemi yango pa e tata. vai levar ao Pai. Mwana nzambe nyonso Todo filho de Deus aza sous contrôle está sob controle ya Saint-Esprit. do Espírito Santo. Amen. Amém. Amen. Amém. Même mpakano Mesmo um pagão, ata so wana nakufi te enquanto está em vida, aza contrôlé está a ser controlado na ye moko nzambe. ao próprio Deus. Po nzambe aza na posta na ye. Porque Deus precisa dele. Po bible elobi Porque a Bíblia diz: aza ele est Deus dos vivos. Il est le Dieu des vivants. Nzambe abatakufa te. Ele não é Deus Donc, dos ntango mortos. aza en vie, Enquanto estão em vida, nzambe azokengelaka ye. Deus vigia-los. Keba mpona kokritikaka bapakano. Tenha cuidado em criticar os pagãos. Okoloba mabe baosala, Podes falar o mal que estão a mais cometer, eza na kritiki te. mas não seja hábito. Ozolanda naloba bato nde baomela masanga Essas pessoas conforme estão a mosusu viver, batikako que parem, wana eloko mosusu. aí é outra coisa. Tala nyawo Veja, bangoyo esse mesmo, yeah? bangoyo Esse mesmo, bangoyo tão mal. wana okomotonga deza. Aí você está caluniando. Alléluia. Amém. Amen. Amém. David azo reconnaître te Davi reconhecia que nzambe aza rédempteur Deus é redentor, ete masumu na ye que o pecado dele ezada justifié. está sendo justificado. Abi nzambe yokanga Deus, ouça-me, kotika ngai te não me abandone, lokola bato kozonga lokola bato bazokota na mabulu te. não me encare como esses que entram nas coisas. quelque part nzambe David azo reconnaître Outra hora, Davi reconhecia ete nakoma part mosusu que eu me tornei naza ya nzambe. eu pertenço a ti. Nzambe aza na ngambu na nga. Deus está do meu lado. Donc na kati ya prière Dentro da il oração faut foi afa ezala deve haver fé. bapromise tokutana nango Todo o problema que vai se encontrar, nzambe ayebi yango Deus conhece. abi aza na temps Mas tem um aza na posa precisa yo na ye bosololaka que tu e eu conversem, amonaka yo. que ele possa te ver. ozolanda. Estás a seguir? Amen. Amém. Amen. Amém. aza na posa Precisa? yo na ye bomona na botana na boye Tu e ele passem a se enfrentar. mokolo moko Outro dia arépondre yo vai te responder. na Luc yesu apesi lisolo moko Jesus contou uma história. abi eza na mama moko Ele disse que havia uma mamã azalaki na problème na tribunal. que tinha um problema no tribunal. sikoyo mama wana Agora, aquela mamã ayebaki ndako ya avocat wana bango ayaki na dossier na ye. conhecia o juiz que tinha o seu processo. Ntango sikoyo mama wana Aquela mamã azokendaka pa juge na tribunal ia incomodando o juiz no tribunal.
juge akoya aolingo yamba ete. O juiz não lhe respondia. Abi cette fois-ci faut na landa ndako na ye. Ele disse, dessa vez tenho que lhe seguir até a sua casa. Loka na yebi ndako na ye. Conforme conheço a casa dele, okeka kuna. tenho que ir para ali. Mama akumukende chaque tongo na ndako. E aquela mamãe ia todas as manhãs na casa do juiz, Afandi. sentando. Tango juge azobima Quando o juiz saía, azomonaka ye. ele vinha. Akipeta aleki na ye. Não ligava, passava. Na poko asoso ye. De noite, mesma coisa. Akuti mama ngo ozela Vai ndako. encontrar a mamãe à espera dele em casa. Aleki na ye. Passava. Ezaki bala mongo te. Não era uma vez, era diversas vezes. Siko muko mususu. Agora, outro dia, Dinga mononga kendaka chaque tongo mama aza kolemba te. a mamãe não cansou de ir para ali. Na tongo tongo Yesu aye na tongo. Vinha de manhã, prostava Afandika wana. e sentava ali, Aozela siko magistrat abima juge esperando aleki. o magistrado sair. Tango magistrat abima na tongo. Quando saiu de manhã, Ake musala. indo trabalhar, Arabi maman oyo chaque fois yaka kozela ngai awa. disse: essa mãe sempre me incomoda. Atako na bangaka ye te. Mesmo que eu não lhe respeite, Azali kaka pamba boye. ela está sem valor. Du moins lelo na répondre ye. Hoje tenho que lhe responder, Po ela soa te. para ela não voltar Donc, mais. bemba présence ya mama Quer dizer, a presença da mamãe ibana o déranger ye. incomodava o juiz. Chef bat baleka bamona mama na porta ndako na Pessoas ngai. passando lhe vendo na minha porta de casa. Po na juge, Para o juiz, sika na répondre po ela susté. deixa-lhe responder para servir como alívio. Mama lika munini. Mãe, qual Yo balonga na ngana musati okumala ngata ya ndako. mas de trabalho até em casa. Mama papa, Mãe disse: pai, na lembi. estou cansada. Nana mbongo futa avocat te. Não tenho dinheiro para pagar advogado. Katali kambo na ngai. Julga o meu problema. Abi du moins. Ela disse: amém. Ata banga zambe te. Não, embora que eu não temo a Deus, Mas du moins mas pelo menos po ote otusa ngai. para parares de me incomodar, Tuza mutura nga mingi. estás a me perguntar muito. Mama yaka. Mãe, venha. Azu dossier. Pegou o processo Kende lika mwesili. e terminou com tudo. Yesu alobi. Jesus falou: Soki juge aibe ko katolika mwa mutu se wana. o juiz soube julgar esse problema, Bongo tata na bina e likolo. o vosso Pai dos céus. Amen. Amém. Amen. Amém. Nayebi Sierra Mobutu abana kopesa ba komishu na kinkole. Eu lembro no topo do Mobutu quando dava comício no Kinkole. Nakita ngona soki Mobutu akopesa komishu ko ba dimanche. Na época acontecia nos domingos. Il faut bokanga l'église. Precisam fechar as igrejas Faut bokende kuna na kinkole bino nyonso. para todos irem acompanhar. Awotia ba biso fele bazo nyonso. Vai colocar transportes gratuitos. Tokende kisasa mbimba. E todo Kinshasa ia. Tangona yaki do na chaque lupango ba dituka bazo bata sele bazo do ba coordinador ba olenga na babala ba tiki jeton na ndako ba pa na Cada bi. quintal passava os coordenadores deixando a taxa. Jeton wana yo kopesa nkuna kinkole. Aquela taxa você vai retribuir ali no Kinkole. Donc azu yango kuna. Aí ele vai receber. Soki na kinkole pesi jeton te. Se não devolverem no Kinkole, Bilba ke okena olanda komishu te. quer dizer que vocês não foram assistir o comício. Siko yo elo ni osalama. Agora, o que acontecia? Bo futa murta na lupango na bino. O vosso quintal vai pagar uma multa, Po bokene ko assisté na komishu ya presidente. porque não foram assistir o comício do presidente. Mama wana Aquela mamã, na kati Mobutu osa so pesa komishu apesi komishu ango parana na lemo. o Mobutu fazia, depois de dar o comício, para Parana ele parava num tempo. a bandeira com o stop de Rantamu. A chamar o povo Kobenga Peple, quem tem dificuldade. por essa dificuldade. Quem tem problema, talvez o seu problema não foi resolvida lá talvez na comuna, né? Na zona, ou no tribunal, talvez na polícia. Uma solução tem que na comuna bem na tribunal. Olha aqui, olha essa moça moça mulongo. Faça uma fila. Mamo atelemi. E aí aquela mamã levantou. Aí, Veio. aí tata Mobutu. Disse: papá Mobutu, Ngana yawa. eu vim aqui. Papa sunganga aí. Pai, ajuda-me. Lupango na ngai. O meu quintal. Babutu ninga lupango. Me receberam no quintal. Na soda moko. Num soldado. Abakisi mabanga na zero na kata lupango na ngai lupango aí. Ele deitou uma carrada de areia e pedras. Bengani ngabina nani ataso lupango te. Me chutou, disse para não pisar mais ali.
Mobutu atuni. Mobutu lui perguntou: So bango na petenini. qual é a patente do tal Pesa soldado? ko direct na television direct na radio, hein. Porque passava direto na televisão e na rádio. Mama ngalobi aza colonel A mãe disse que ele é coronel. Landa. Acompanhe. Na tribune na ye. No seu tribunal, Soki apesa commission. enquanto estava comício, Ba généraux, os generais, ba colonel nyonso coronéis, todos, baza kovanda na sima na ye wana. sentavam por trás dele. Mobutu abi mama Mobutu disse: mãe, tala ye na sima wa. veja ele aqui atrás. Luka azali awa. Está aqui. Mama wa baluki. Aquela mãe virou. Ai papa Mobutu ye wana. Disse: pai, Mobutu é esse aqui. Bakanga colonel sur place. E pegaram aquele coronel de primeiro. Abine mama. E falou: mamãe, Lolo ndenge na tena nzolo babuye. eu, conforme eu estou aqui a falar, Ozuli pango na yo. você recebeu o teu quintal. Ok, de mamãe. volta. Ouviu? Ah, kanga mine na zana. Ele foi preso. Ozuli pango na yo. Recebe o teu quintal de volta. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Beta mkono maboko. Aplausos para o Senhor. Eza makamukolo asakati. Soko bandoki batungisi yo. Seus bruxos te incomodaram. Soki bangakisi batungisi yo. Seus quimbandeiros te incomodaram. Soki bokitiste batungisi Seus yo. ocultistas te incomodarem. Yeba yango. Saiba que Totala moko. temos um Aza général ba que é général. general dos Ah, generais. au-dessus ya tribunal. Está acima do tribunal. Aza avocat ba avocat. Ele é advogado dos Aza advogados. juge ba juge. Ele é juiz dos juízes. Fo yebisi Se ye. lhe falares, Aba wapi ye. ele vai perguntar Yo aonde lobi está. ye wana E kuna. você aponte aí. Ye wana Está. kuna. Está ali. Abitika na osukisa ye. Deixa, vou terminar. com Ngamu ele. nakela ye. Vou exterminar com ele. Alobano ngamu nakela ye. Que ele criei. Tika na yo. Deixa. Esili. Já acabou. Lokolo pesinga dosi na ye. Me dá o processo dele. Na osukisa ye. Eu vou terminar. Nde esalamaka bongo mama. É assim que acontece. Na priere. Em oração. Ntango ofukami. Quando você ajoelha, Totelemi. se levantar, Zala sûr. tenha Ya certeza. malobo ozoloba. As palavras que estás a pronunciar, Ya azokango. ele está a ouvir Aomona. e está a ver. Amen. Amém. Amen. Amém. Yango mbala mingi tosambelaka. Muitas vezes quando oramos, Mpoka tosambela. Bato bayebi osambelaka mingi. vocês sabem que você ora muito, Ma priere no pas jamais koma nango te. mas a tua oração não chega a Deus. Sikozola na ngai. Estás a me seguir? Bato bayebi osambelaka As mingi. pessoas sabem que você ora Ma muito, priere no pas jamais mas koma as te. tuas orações não chegam a Deus. Po ba acte na yo mabe. Porque os teus atos maus. Sikozola na ngai. Estás a me seguir? Amen. Amém. Amen. Amém. Ba priere osambelaka mingi. Sabem que você ora muito. Bundela. Orar. Priere osalaka wana. A oração que você faz, Pas jamais koma te. a Deus não chega. Nete epesaka na por exemple. Vou dar um exemplo. Dimanche. Domingo. Eza jour ya Nzambe. É dia para Deus. O Nzambe alabi mutu fatika ndako. Que Deus disse que o homem tem que deixar a casa Toya kumisa ye tokosanctifie jour wana. e vir santificar e lhe glorificar. Yo vai na ndako. Você fica em casa. Obi na okei te na programme na ndako nanga Não vou kosambela ir, ndako na tenho o ngai. meu programa em casa. Keba kosala Nzambe te. Tem cuidado, não brinque com Deus. Ndako noza église te. A tua casa não é igreja. Ndako basalongo mpo nini. A igreja é assim por quê? Tosali ndako mpo nini. Essa casa fizemos por quê? Kasi mpo toyaka wati. É para virmos Toya aqui, kotombola kombo na ye. exaltar o nome dele. Yo lobi na ndako na yo ovandi. Você vai ficar na tua casa sentado? Na mikangeli na ndako. Eu estou preso. So mikangela lendi. Você vai estar preso, fica preso. Mikangela mardi na ndako na yo. Terça-feira. Dimanche kosala nango te. Não brinca com Eza domingo. jour ya Nzambe. É dia para Eza jour Deus. Jésus asekwaki. Por isso ele ressuscitou. Asekwi. Ressuscitou, Afunguli nyonso. abriu tudo, Aliberaki nyonso. saiu tudo. Alabi bakumisa Nzambe. Glorifique a Eza Deus. pokola délivrance na bino. É vossa Oya libertação. kopesanga merci. Venha me dar Oya obrigado. kopesaka merci. Venham dar Po obrigado. mokolo tozwaki délivrance yango wana. Porque é o dia que receberam a Yo koya na libertação. ndako na yo. Você fica em casa Ozosambela te. orando. Tika ko. Pare com isso. Ndako esali mpo na nini. Essa casa é para quê? Mawa. Triste. Alusisi mpo lobi Nzambe ayoki ngai. Você termina e afirma que Deus te ouviu. Ndiye nakizose. Deus me ouviu. Ozwa bavision mais vision ya Satan mutu akoya kopesa Você yango. vai ter visões, mas virá de Satanás. Bademo bakoya kopesa bavision wana. Os demônios virão te deixar visões. Nzambe te. Não Deus. Omweke eza likambo moko eza utile. A não ser um problema útil.
Zona ngai. Sasa msegi. Webi, na usabino. Sabe, vou vos falar. Nati na mdo samba, tina la moye. Enquanto eu estou aqui orando, Depuis na bolo mutema. antes de estar aqui em pé, So na zoe ba similembo. se eu estou a me lembrar, Na sang église mokoro moko, dimanche moko. eu só faltei na igreja apenas um domingo. Na bamfula nso asena fona ngai. Em todos os anos que eu passei a minha fé. Na zoe ba ke, na sang nga dimanche moko Eu ngai. lembro que só faltei um. Na bisa yo. Eu estou a te Pe na webi so bi dimanche moko E ani. posso te falar o porquê. Na sina lo bango dizao. Eu já falei aqui. Tango samba zo belanga. Quando Deus me chamava, Po ndima ki passer là bonjour te hein. porque aceitar o chamado não é fácil. Ni o sala nzamba comme pasteur te. Não é fácil aceitar o chamado. Vai nzamba ko ko na zanga evangeliste ka sempre ka. Você é apenas um simples evangelista. Pasteur te nzamba tika ba mo. Mas quando Deus Ba parou, boya ngo ngai. eu estava negando. Na kuta na ba kubele pona como pasteur. Eu me encontrei com diversos golpes para ser pastor. Ona ndima ko pasteur. Para ser Nzamba tortire na usanate. Deus me torturou de uma forma Até ele fez a maior la kanga so boy tour na bomayo. até o ponto de Deus falar: se negares, vou te matar. Oh, tika que tu na nzamba. Deixa aí, Pedro. Po nzamba pesa na décision finale. Para eu receber uma decisão Ne final. le bisa nzamba so nzamba lelo na Christ. Aí eu falei para Deus: hoje não irei para a igreja. okende na zamba akende kuna na zamba luvani na campus ya kotaka bo ba yebiki sasa campus Mata aqueles que conhecem que já está campus. CNPP na se zamba wana Naquela mata, ezamba basisteme waka ojo ezaka wana ebele a árvore seca, eza zamba ya catholique hein uma mata católica. okende monastère Para ir lá no monastério. nakitaka wana Eu desci ali, navandi sa nzete moko sentei embaixo de uma abi árvore nzambe e eu disse: elo Deus, na kekliste mpona ya tosolo natuna yo oexplike ngai ndenge ozobenga mpuku ozobenga ngai mpuku ozosite kaka na como paster fuguei na igreja para receber a explicação do meu chamado. mpuku olingi te na servi yo comme évangéliste Por que não queres que eu te sirva como evangelista? tongala osala oui en tant qu'évangéliste ekeke akombo te Eu não era evangelista de nome. bacruzade tozala bacruzade bacampagne Eu évangéliste realizava cruzada, campanhas evangélicas. tikaka na niveau wana kaka Deus me deixa nazalanga apenas libre neste zambe nível. Senhor, por favor. badi osamba nasamba tu nakomaki na fere ba 7h30 tongo Quase 19h30. nga moka so nazosala priere abengaka supplication Eu fazia a oração que é chamada oração de suplicação. nazoganga sikoyo Gritava agora. naoganga na kati ya zamba Gritava dentro da mão. nga mo nazoganga Sozinho. naotambola taoganga Andava gritando. mpo moto aoyokanga maloba wana aza te Porque ninguém vai ouvir. naotuna aquelas nzambe pourquoi Perguntava a Deus por quê. so oza wana koba moto azwi liboma to nini Se estiver de perto, dirás que eu estou louco. alleluya Amen. priere ya supplication basango mpa bato to bazali te Aquilo não é feito em público. okozala reserve ya koloba Porque você terá reserva. eza para makambo mosusu falar. oyo kotungisa nzambe Era perguntar para Deus. makambo oyo eyolie motema na yo Aquilo que enche teu coração. ofali oloba yango mpa nzambe Você tem que falar para Deus. so oza yo moko Se estiver sozinho, ozala reserve ta koloba você yango não terá reserva. para falar. oloba olobi Vais falar à vontade. nzambe abi tika kaka nsina yoki deja tika kata na nsina yoki kata kaka na yoki deja Olha só, já ouvi. mpo nzambe akolinga te okoni susu Porque Deus não vai aceitar que mpo você misambaka basomo São palavras tremendas. alleluya Amém. amen Amen. no bisa nano osala yango te Você ainda não fez. mpo noza likambo te Porque ainda nunca teve problema. nakomi na 15 heures Cheguei às 15 horas. namotanga bible Comecei a ler a Bíblia. nalembi sikoyo nzambe nalembi sikoyo nalala Disse: Deus, cansei, agora vou dormir. natangi bible nalali Li e depois dormi. ponge mpe nazwinga E apanhei mesmo sono. nalali Dormi. yoka makambo mpo oyebake nzambe azalaki na nga Para saberes que Deus estava comigo. mpo nasalaki yango na volonté na nga te Porque eu não fiz com a minha vontade. nalingaki nayoka nzambe Eu queria ouvir Deus. na likambo moko oyo banda kotungisa bomo na nga Naquilo que perturbava a minha vida. yango te nazangaki na culte Por isso faltei na igreja. ozona na ngai Estás a me seguir? amen Amém. nzambe ayebaki mpo oyo E nazangaki Deus sabia o porquê da minha falta. tokomi bafere ba 16 heures akesita 16 heures boye Quase 16 horas. noki mpe moto ayi kolamusa nga Eu ouvi alguém. mutu mpe namoni mpe mutu aye Eu vi mobimba mpe na mutu nango por completo. abetenga boye Me tocou no ombro. abilamuka Disse: acorda. tala mvula Vê a chuva. mbula ezoya lamuka A chuva lamuka nokokende lamuka noko Vai. nafungoli biso boye Eu abri os olhos mbula eyindi kota njili e a chuva estava prestes a cair. ndenge papa oloba na ngai namoni mbula Eu eyindi vi a chuva quase a cair. donc
tika nazalaki wana aonde eu estava, nalaki na baange bazalaki estava com wana os anjos ao nzambe atambolaki na nga Deus andou comigo. nalaki nga moko te Eu não estava sozinho. nakangisi ya bible Fechei a Bíblia. na mikanda na okoma makambo oza baolobela nga E aquilo que eu escrevia quando Deus me falava, na banda mbangu comecei a correr. mbangu ko bayebi kapisi wana Corrida mesmo. makolo ntina koti nzela moko afula wana A pé até. o bayebi bayipasi Aqueles que conhecem. esika prince ya makala ekutani na prince ya mongo afula Aonde a estrada de Macala intercede a estrada de na mati wana bandi nzela wana Subi, peguei aquela corda papa naokende ya mbangu mpo ya mbangu rapidamente. ta nakomi kaka neti balabala na biso yango oyo Quando eu cheguei, tipo, a minha rua nakomi era nakuwa balabala oyo na esquina dessa rua, mbula ebandi a chuva começou. ntina kuti na ndako E entrei para casa. nakomi yango nafukami Cheguei em casa, ajoelhei, nabi nzambe merci disse Deus, obrigado. mpo olingaki te na pola Não querias que eu apanhasse a chuva. na bible nga okota mai E a Bíblia poderia pegar água. ozalaki na ngai elongo Estavas comigo nayebi te oyoki e ngai eu sei que você me ouviu. simongo nzambe korepondre nga Por isso veio me responder. alleluya A, me réponse tunaki nzambe a resposta de Deus arepondaki nga mbala moko te não me respondeu de primeira. se olandi ngai Acompanharam? olandi nga Acompanharam? nzambe arepondaki nga mbala moko te Deus não me respondeu de primeira. après quelques mois Após alguns meses, yoka likambo nakenda kotuna nzambe ouça o que eu fui mais perguntar para Deus. après quelques mois Após alguns meses, nde nzambe yorepondre nga Deus veio me responder. mais nazalaki sur na oyeba Mas eu tinha certeza, esika nazalaki wana aonde eu estava, ye mpe azalaki ele estava. lokola atindaki ange akolamusa Conforme nga mandou o anjo me acordar, donc seke azalaki na ngai elongo quer dizer que estava seke comigo. makambo nyonso alobaki Tudo que eu falei, ayokaki yango ele ouviu. et il faut ozala sur Tens que ter a certeza. prière il faut changelaka A prière oração deve mudar. ozoya okwa baventure Você vem nas oya lelo aventuras. ye Você vem oboye hoje, te amanhã não vem. oya na lere moko 12 heures ozokota na église 12 heures okenda wapi 12 heures oke wapi Aonde você vai? 12 heures matin ebandisi oyo ye 12 horas oyo osala nini começa a você vem. O que que vai fazer? oyo osali na église que 12 heures okota na église 12 horas na igreja? oti wapi okendeki wapi De onde você vem? olalaki wapi olalaki wapi Aonde você passou a noite? non Não. baeglise bocultiste yoka ngai Igreja dos baeglise ocultistas. bocultiste Na igreja dos ocultistas ezoko babandaka 7 heures começam 7 horas 6 à 9 heures e terminam 9 horas. babimi déjà Aí estão fora. 9h30 bato bakoti 9h30 entraram, 17h bato bakoti si 10h30 wana baeglise bocultiste Aí são a igreja dos ocultistas. bozwaka mpo bozwa nguyaka bokende Só sili vem receber poder de sair. yo ozwa kokutana na nzambe Mas aqui viemos se encontrar com oadore Deus. nzambe Viemos adorar a Deus, olue nzambe louvar Deus oyoka nzambe e ouvir Deus. ozwa lelo luka ota camarade na yo Por isso você vê como estás a vir no teu amigo. lelo semaine ochange dimension ya prière na yo Essa semana tens que mudar a dimensão da tua oração. lobe na butango okende ndako Hoje, quando voltares para casa, ochange muda. bale moko bana babimi libanda so olalaka ndaka chambre moko bozala ndaka chambre moko Se na tua casa só tem apenas um quarto, bana babimi os filhos basala saem, libanda yo kota na chambre você entra no quarto, fukama bandoloba ajoelha e comece a falar. halleluya Amém. halleluya Amém. amen Amém. oyo so bana biso ya mike bekuta yo Oh, porque se crianças virem te encontrar, baba mai tashora poke vão perguntar, vamos olhar lá para akebale banda biso baningani mama tashora Vai kwa falar, balibanda mama zolela. babo kazaka tospe ozwi likambo yo ya susi ya mawa yango solela nzokande babeteke yo te oyebisa ndalo makambo Lá você saber que estás a contar as coisas para Deus. yango prière ya supplication basalaka yango esika ozala ya moko Por isso a oração de suplicação é feita no secreto. eza prière moko ntango moto aza na problème sérieux É uma oração quando a pessoa tem problema sério. yango ana asalaka É que a Ana fez. aoki matongi elekaki tro As etondi ye calúnias eram demais. siko achange dimension Mudou a dimensão. alobaki na église Ele disse, irei na para a temple igreja. naoyebisa nzambe Quando eu falar para abi Deus, ta ndenge baosala ngai vê o que estão a fazer comigo. mokolo wana alobaki mingi Naquele dia falou semaine nyonso wana donc eli azomona ye Elias, o sacerdote, azomona ye estava de ver. donc ezotungisa ye mamo chaque jour azoya kolela awa Essa mãe todos os dias tem chorado. omona ganga na ye moma mongongo esili ye Grita sem ficar sem. yango yokotuna ye Por isso veio lhe perguntar: abine olango masanga você está bêbada? seke ozobanda koganga ye moko mongongo ya su te Gritar. falo kone koganga ti falo continue koganga Tinhas que continuar a gritar. abi te mosali no alango te Ela não, a tua serva não está bêbada. eza bamerture langa Eu estou atribulada de oração.
Bamertume. Amertume. Mudar de adoração. Amertume betungisi. Mutungisami. As preocupações Etondinge bela mutema. encheram meu coração. Yango muna zo baboye. É por isso que eu estou assim. Donc amertume. Il va dire, bah, problème est où il tourne, Problemas il est au niveau. ultrapassaram o nível. Hein, Amém. les poussani, Agora foi. il est là. Eu queria te pedir. Le avant, Amanhã chega le cedo. banana super état. Le avant, Amanhã chega cedo. pour lui, la foi vient de ce qu'on entend. Porque disseram que a fé vem naquilo que So, nós on escutamos. quitte, on peut que ça me l'a Se dit. você não ouviu, não vai conseguir. Bah, parar. problème, nous allons voir, O que você tem il est facile pendant que nous avons ça. é fácil para Deus resolver. Mais yonde, pour ça, Mas você deve aproximar. changer maloboloba. Mude as tuas palavras. So, moi, tout le monde prière. Se você vê que a oração vai Faut que na congo no kena coin. você vai para o canto, pode Oye ko la supplication, hein. aprender a suplicação. So, matakuna, o matia. Vai subir ali, pode subir. Alors, zo gang, zo loba. Aí vai gritar, falar. Mota yo va yote. Ninguém vai ouvir tuas Waza pebe palavras. no ote basiji na yo mo. Ninguém vai ouvir teus sujeitos. So batonga ko lelo. Se te caluniaram hoje, Batonga ko lobi. te caluniaram ontem, Kino loba kuna. vai falar ali. Loba nzambe lobi batonga na l'église. Comment ngate? Ontem me caluniaram na igreja. Não Yete tenha medo. ngate matina ka tonga yo. Não fui eu quem mandei te caluniar. Funda e panzambe. E queixa para Loba Deus. nzambe lobi batonga na l'église lobi. Ontem me caluniaram na igreja. Sa na so bi na zo lega batonga na Quando eu l'église. passava, me Mata caluniaram. kuna kero tonga kero funda e panzambe. Vai, sobe e vai fazer a queixa. So di na quartier na bino. No teu bairro. Banzambe lobi ta na so ni ne ndaku. Ontem, quando eu voltava para casa, Okoki makamba so tongela ngai. eu ouvi me caluniando. Falo changer vie na nga. Tens que mudar a minha Yango vida batonga ngai. antes de me fofocarem. Alléluia. Amém. Amen. Amém. Hein? Amém. Pecado tem. Levantemos. Oh Nzambe malamu. Oh Nzambe malamu. Oh Nzambe malamu. Malamu mingi malamu Nzambe. Ei, malamu. Nzambe malamu. Nzambe malamu. 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 Oh Yesu bolingo. Esse bolingo. Tiens musique wana. Tiens jazz hein. Musique wana. Ouais, adoration. Bolingo. Yesu bolingo. Yesu bolingo. 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 Oh Yesu malamu. Oh Yesu malamu. Oh Yesu malamu. Malamu mingi. Malamu Yesu ye. Ei, malamu. Yesu malamu, Yesu malamu, malamu, yamba elonga nanga yokumbama ye, Ngalanga yokumama. makasi nanga yokumbama ye, Kasiranga yokumama. elonga nanga yokumbama ye, Ngalanga yokumama. oh makasi nanga yokumbama ye, Kasiranga yokumama. oh elika nanga yokumbama ye. Ikananga yokumama. Oh Yahweh kumbama, 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 oh Yahweh, Zaliza, Yahweh kumbama, Zaliza, kumbama, oh Yahweh kumbama, Yahweh kumbama, Zaliza.
okobondela nzambe Vais orar para Deus. zwa temps ya kobondela Tenha tempo para orar. zwa temps ya koyebisa nzambe makambo na yo. Tenha tempo de falar as suas coisas para Deus. David alobi Seigneur yoka koganga na nga Ouça o meu clamor. yamba koganga na nga na osala lelo Receba o meu clamor de hoje. kotika ngai te Não me abandone. so otiki nga Se me abandonar, so oyoki nga te se não me dás ouvido, baimpie bato ya masumu baza pembeni os ímpios que estão ao lado, bapagano bakotiola nga os pagãos vão me caluniar, baolobaloba vão falar demais. yango nkolo répondre nga Por isso responda-me. yebisa nzambe Fale para Deus. makambo wana mozindo etungisaka yo Aquilo que te incomoda, oyo omoni makambo ngo ewumeli mingi que demorou muito, so